Olá, eu me chamo Marielle e juntamente com minha colega Sabrina vamos estar falando sobre o tema Informações sobre carrapatos e seus mecanismos de controle em Minas Gerais. Este trabalho é da matéria de Parasitologia ministrado pela professora Simone Moreira. Somos alunas do curso de Zootecnia do IFMG Campus Bambuí. Durante essa apresentação, vamos falar sobre prejuízos, ciclos biológicos do carrapato, família Ixodidae, família Argazidae, fatores que favorecem a infestação por carrapatos em Minas Gerais, carrapaticidas, manejo correto dos produtos, resistência dos carrapatos, educação sanitária e capacitação de produtores, perspectivas futuras e alternativas de controle, como também a conclusão. Os carrapatos são ectoparasitas hematófagos que pertencem à classe aracnida e são amplamente distribuídos em diversas regiões do mundo, principalmente em áreas tropicais e subtropicais. Apesar do seu pequeno tamanho, esses parasitas desempenham um papel significativo na saúde animal e humana, destacando-se como vetores de uma variedade de agentes patogênicos. Entre as doenças transmitidas por carrapatos estão a febre maculosa, a babesiose, anaplasmose e erliquiose, que podem afetar tanto animais de produção quanto animais de companhia e seres humanos. A importância sanitária e econômica dos carrapatos é acentuada nos sistemas de produção pecuária, onde infestações severas podem levar à redução do ganho de peso, queda na produção leiteira, lesões na pele, além da transmissão de enfermidades graves que comprometem o desempenho zootécnico dos rebanhos. Dessa forma, compreender o ciclo de vida e os mecanismos de transmissão de patógenos e estratégias de controle dos carrapatos é essencial para a promoção da saúde animal e problemas quanto à resistência. Os carrapatos são parasitas que provocam sérios prejuízos na pecuária, especialmente na bovinocultura, sendo responsáveis por impactos econômicos e produtivos expressivos. Esses ectoparasitas alimentam-se do sangue dos animais hospedeiros, processo conhecido como esfoliação sanguínea, o que leva a diversas consequências negativas à saúde e ao desempenho dos rebanhos. Entre os principais prejuízos causados estão a anemia, devido à perda contínua de sangue, e o prurido intenso, que causa irritação e leva os animais a se coçarem com frequência, provocando lesões na pele e até mesmo queda no peso corporal e na produção de leite ou carne. Além disso, a presença de carrapatos predispõe à instalação de miíses, pois as feridas abertas facilitam a postura de ovos por moscas. Outro prejuízo importante é a desvalorização dos couros, causada pelos danos na pele, que comprometem a qualidade do material destinado à indústria do couro. Também vale destacar que os carrapatos atuam como vetores de doenças graves, como tristeza parasitária bovina, que engloba babesiose e anaplasmose, podendo levar à morte do animal caso não haja diagnóstico e tratamento adequado. Trouxemos algumas imagens, como da tristeza parasitária, babesiose e anaplasmose. Agora, sobre ciclo biológico do carrapato. O carrapato, que mais ataca os bovinos, tem um ciclo de vida dividido em duas etapas. Uma quando ele está no animal, fase parasitária, e outra quando ele está no ambiente, fase de vida livre. A vida parasitária vai ocorrer sobre o hospedeiro e envolve os estágios de larva, ninfa e adulto. As larvas se fixam no animal e alimentam-se de sangue, e desenvolvem para ninfas, e depois adultos. Já os adultos acasalam sobre o hospedeiro, e as fêmeas, após se alimentarem completamente, se desprendem para ovoposição no ambiente. Essa fase parasitária dura cerca de 21 dias, dependendo de fatores como temperaturas e resistência do hospedeiro. Já a vida livre acontece no ambiente, quando as fêmeas caem do hospedeiro para depositar os ovos no solo. Após a postura, a fêmea morre e os ovos eclodem, originando as larvas que irão procurar um novo hospedeiro, reiniciando o ciclo. Essa fase dura 21 dias, mas pode se prolongar. Tudo dependerá das condições ambientais.
Família Ixodidae são os carrapatos mais comuns e importantes na pecuária. Possuem o escudo dorsal rígido, o que dá o nome de carrapatos duros. As espécies dessa família são mais facilmente reconhecidas visualmente. Suas características principais: escudo dorsal duro, presentes nos machos e menor nas fêmeas. Maior tempo de fixação no hospedeiro por vários dias. Alimentação mais lenta e grandes quantidades. Vivem parte do ciclo no ambiente e parte no hospedeiro. São importantes vetores de doenças como tristeza parasitária bovina. Família Argazidae. São conhecidos como carrapatos moles, pois não possuem escudo dorsal rígido. Têm hábitos mais discretos e são menos comuns no manejo diário do gado. Características principais: ausência de escudo dorsal rígido, corpo mais flexível e arredondado, ciclo de vida com várias fases, alimentando-se rapidamente, minutos a horas. Geralmente se alimentam à noite, permanecendo escondidos durante o dia. Vivem mais tempo no ambiente do que no hospedeiro. Algumas espécies transmitem doenças, especialmente em aves e animais silvestres. Exemplo, Argas miniatus, comuns em aves. Fatores que favorecem a infestação por carrapatos em Minas Gerais. Em Minas Gerais, diversos fatores favorecem a infestação por carrapatos, especialmente devido às condições climáticas e práticas de manejo adotadas nas propriedades rurais. O clima do estado, caracterizado por temperaturas amenas e quentes e altos níveis de umidade, principalmente durante as estações chuvosas, como primavera e o verão, cria um ambiente ideal para o desenvolvimento da fase de vida livre dos carrapatos. A umidade no solo e o fotoperíodo mais longo nos meses mais quentes aumentam a sobrevivência das larvas e a duração da fase parasitária nos animais. Além disso, práticas inadequadas de manejo, como a ausência de controle estratégico, a mistura de animais infestados com animais limpos sem tratamento prévio e o rodízio de pastagens mal planejadas contribui significativamente para o aumento da incidência do parasita. Pastagens com vegetações altas, densas, úmidas e sombreadas favorecem a permanência das larvas, aumentando o risco de infecção. O trânsito frequente de animais entre propriedades, sem os devidos cuidados sanitários, bem como a movimentação de veículos e equipamentos contaminados, também são fatores importantes na disseminação dos carrapatos. Outro ponto relevante é a genética do rebanho. Raças de origem europeia, como as holandesas, são naturalmente mais sensíveis aos carrapatos do que raças zebuínas, como a Nelore. Por isso, o uso repetido e incorreto dos carrapaticidas pode levar ao desenvolvimento de resistência nos parasitas, dificultando ainda mais o controle eficaz das infestações. Carrapaticidas. Carrapaticidas de contatos são aplicados na pele do animal, por meio de banho, puron ou pulverização. Agem em entrar em contato direto com o carrapato. Seus principais tipos são fosforado, eficaz, mais tóxicos. Diamitínicos, muito usados, agem no sistema nervoso do parasita. Piretroides, boa ação inicial, mais comuns casos de resistência. Fipronil, ação prolongada, eficaz, mas com uso muito restrito. Tiazolina, também atua no sistema nervoso com uso controlado. Aqui eu trouxe algumas imagens. Na primeira foto temos o uso do carrapaticida em forma de pulverização e na segunda foto por meio de banho. Os carrapaticidas sistêmicos são administrados por injeção, por on ou oralmente. São absorvidos pelo corpo do animal e agem quando o carrapato suga o sangue. Os seus principais tipos são avermectinas,
eficazes contra formas jovens usadas amplamente, e fluazuron, inibidor de crescimento, impede que o carrapato mude de fase, útil em controles estratégicos. Agora, sobre manejo correto dos produtos. Os carrapaticidas devem ser usados com cautela, pois a resistência dos carrapatos aos produtos é irreversível. Trocas frequentes e sem critério de grupos químicos favorecem a resistência a todos os produtos disponíveis. A troca só deve ocorrer quando o produto não estiver mais funcionando bem e sempre por um grupo químico diferente. O uso estratégico dos carrapaticidas, aliado aos manejos das pastagens, ajuda a retardar a resistência. Quando ela se instala, as opções são limitadas e incluem aumentar a dose, com riscos, reduzir o intervalo entre aplicações, usar produtos combinados de forma segura ou trocar de grupos químicos, o que nem sempre pode resolver. A rotação sem planejamento e o uso incorreto aumentam as chances de resistência cruzada, tornando o controle cada vez mais difícil. Quando as fêmeas de carrapato ingurgitadas são mergulhadas apenas em água, ou seja, sem contato com carrapaticidas, a maioria delas sobrevive e realiza a postura normal de ovos. Esses ovos costumam ser produzidos em grande quantidade, apresentam coloração marrom, são brilhantes e ficam bem aderidos uns aos outros, características típicas de ovos férteis e viáveis. Já no caso das fêmeas ingurgitadas que são mergulhadas em soluções com carrapaticidas, podem ocorrer duas situações distintas, que vão depender da eficiência do produto aplicado. Na primeira situação, quando o produto é eficiente e não há resistência dos carrapatos, a maioria das fêmeas morre antes mesmo de conseguir fazer a postura dos ovos. Algumas poucas podem até conseguir colocar ovos, mas esses ovos são bastante diferentes dos ovos normais. Apresentam coloração escura, são secos e não ficam grudados entre si. Além disso, são colocados em números bem reduzidos e, o mais importante, não originam larvas. Isso indica que o carrapaticida teve ação eficaz sobre o carrapato. No entanto, caso esse mesmo produto esteja sendo usado no rebanho e mesmo assim não esteja apresentando bons resultados, pode ser sinal de que o problema não está na resistência do parasita, mas sim em erros no preparo ou na aplicação do produto, como um banho mal feito ou dosagem incorreta. Na segunda situação, quando o produto é ineficiente, ou seja, quando existe resistência da população de carrapatos ao primeiro ativo utilizado, a maioria das fêmeas ingurgitadas sobrevive ao tratamento e realiza a postura normalmente. Os ovos depositados têm aparência e quantidade semelhantes aos do grupo controle, ou seja, ovos marrons, brilhantes e bem aderidos. Isso demonstra claramente que o carrapaticida não está sendo eficaz, pois os parasitas resistiram ao seu efeito. E quanto mais os ovos forem parecidos com os do grupo controle, maior será o nível de resistência presente nessa população de carrapatos. Diante disso, a recomendação é sempre realizar o teste de eficiência antes de escolher qual carrapaticida utilizar. O produto mais indicado para o controle dos carrapatos será aquele que apresentar os melhores resultados, ou seja, que impedir a sobrevivência das fêmeas e a postura de ovos viáveis. A chave para o sucesso no controle do carrapato dos bovinos e principalmente para evitar ou retardar o surgimento da resistência é garantir que nenhuma fêmea sobreviva ao tratamento. Se houver sobreviventes, eles podem gerar descendentes resistentes, o que compromete o controle futuro das infestações. Resistência dos carrapatos.
A resistência dos carrapatos aos carrapaticidas ocorre quando, com o uso contínuo do mesmo produto, os indivíduos sensíveis morrem e os resistentes sobrevivem e se reproduzem, aumentando a presença do gene da resistência na população. Essa resistência pode surgir por manutenções causadas pelo uso frequente ou já existir em alguns indivíduos por acaso. Com o tempo, a maioria dos carrapatos se torna resistente, porém, é importante diferenciar resistência de falhas na aplicação do produto, que também podem permitir a sobrevivência dos carrapatos. Importância do monitoramento epidemiológico em regiões endêmicas para a febre maculosa brasileira. A febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa grave de notificação compulsória. É considerada uma antropozoonose, ou seja, uma doença que afeta tanto animais quanto seres humanos, com alta letalidade, podendo ultrapassar 60% em algumas regiões, como no município de Americana, em São Paulo. Em Americana, por exemplo, de 2004 a 2012, foram registrados 10 casos de febre maculosa, com uma preocupante taxa de letalidade de 60%, o que comprova a forte endemicidade da doença na região. Como o monitoramento é feito? O Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos, PVCC, realiza um monitoramento ativo da doença por meio de coletas mensais de carrapatos de vida livre, com armadilhas de gás carbônico, CO2, colocadas em mantas ciliares, locais em alta circulação de animais silvestres e humanos. Identificações das espécies coletadas, testes usando os PRC, reação em cadeia da polimerase, técnica sensível para detectar a presença da bactéria nos vetores. O monitoramento é essencial, pois com ele podemos identificar áreas de risco, permitir a avaliação precisa da presença e prevenir surtos e direcionar ações de prevenção e controle, informando a população sobre risco da exposição e ter mais cuidados com os animais hospedeiros, como os capivaras e cavalos. O monitoramento epidemiológico em regiões endêmicas é uma ferramenta fundamental de saúde pública, pois previne surtos, salva vidas e guia decisões estratégicas para o controle da febre maculosa. Em locais como Americana, em São Paulo, onde a letalidade é alta e os vetores são abundantes, a vigilância constante é indispensável. Educação sanitária e capacitação dos produtores. A educação sanitária e a capacitação dos produtores são fundamentais para o sucesso no controle dos carrapatos. Muitos erros no campo ocorrem por desconhecimento das boas práticas, como o uso incorreto de carrapaticidas ou falhas no manejo dos animais. Quando os produtores recebem orientações adequadas, passam a aplicar corretamente os produtos, respeitando doses, intervalos e formas de aplicação, o que reduz falhas e evita o surgimento da resistência. Além disso, compreender a importância de ações integradas e sustentáveis para manter a saúde do rebanho. Perspectivas futuras e alternativas de controle. Diante dos desafios causados pela resistência dos carrapatos, novas estratégias vêm sendo estudadas e aplicadas. Entre elas destacam-se controle biológico com uso de inimigos naturais dos carrapatos, como fungos e formigas predadoras, vacinas anticarrapatos que estimulam o sistema imune do animal a combater o parasita, tecnologias inovadoras como sistemas de monitoramento, aplicação mais precisa de produtos e genética bovina para resistência ao carrapato. Manejo integrado de parasitas MIP, que combina diferentes métodos químico, biológico e estratégico para um controle eficaz e sustentável,
reduzindo o uso excessivo de carrapaticidas. Assim, podemos concluir que o estudo dos carrapatos mostra a importância de conhecê-los bem para controlar seus impactos na pecuária. Compreender seu ciclo de vida e as doenças que transmitem ajuda a adotar práticas mais eficientes de manejo, reduzindo o uso excessivo de carrapaticidas. A educação dos produtores e o uso de alternativas como controle biológico são essenciais para um controle mais sustentável e eficaz. Então, muito obrigada, agradecemos pela atenção.